A mais bela coisa da vida é precisamente a própria vida. Mas uma vida com alegria. Porque uma vida sem boa disposição é como uma mina abandonada, é como um buraco escuro que não nos leva a nada. A alegria é a minha religião. Tive um sonho nesta vida, ser vedeta de revista. Beatriz Costa é, com todas as letras e sem qualquer hesitação, uma grande vedeta. Nasci num modesto quarto de telha vã, em que se ouvia a chuva a cair no inverno. Confesso que até hoje me recordo dessa agradável sensação. Aquele banco da Avenida da Liberdade. Foi nele que passei a primeira noite das muitas que se seguiram e sempre naquele bairro. Uma mulher jovem, com uma criança nos braços, chegou ali decidida a recomeçar qualquer coisa que nem ela própria sabia o que iria ser. Sentou-se na disposição de ficar ao relento até que o primeiro jornal saísse e lhe trouxesse o anúncio salvador, que iria resolver o problema vital: comer e alugar um quarto. O céu estava estrelado. Deitou-me no colo. Mas quem é que dorme quando vê o céu pela primeira vez? Parecia aquele espelho quebrado que estava lá em casa em cima da cômoda, tanto pedacinho a brilhar. Estes olhos não paravam e faziam perguntas. Por que aquela luzinha correu tanto? Não era luzinha, era uma estrela. A estrela da alva surgiu. Um guarda de serviço resolveu aproximar-se e meter conversa. De onde veio? Por que espera aqui a estas horas? A menina é sua? Saiu o jornal que o guarda comprou e trouxe, com um sorriso de mais dentro do que a conta. Lá estava o anúncio. Costureira há dias, precisa-se. A minha mãe alugou um cubículo com janela no beco da Ricarda. Uma bruxa de cabelos cor de palha, dentes de burro velho, chinelos furados, que expulsavam os pés encardidos e um roupão de cor duvidosa, comprometeu-se a tomar conta de mim. Ali ficava eu, controlada pela megera, que de vez em quando descascava em cima de mim a mão gorda e encebada. Aqueles dedos amarelos com unhas sempre de luto passavam o dia a baralhar as cartas que deitava. Para quem vinha do mundo de gente sã, foi um belo começo de vida. A minha alimentação eram os restos de comida que a patroa deixava juntar para mim. Vinha tudo misturado. Ossos com pedacinhos de carne, restos de peixe frito já dentado, pão mordido, arroz misturado com restos de fruta, etc. Naquele beco sombrio, o meu paraíso era a janela. Aos 4 anos, eu já sabia ler, sem que alguém me tivesse ensinado. Um senhor, com roupa de farmacêutico, pegou na minha mão e acariciou-me o rosto. Parece uma Gioconda pequenina. Quem te deu esses olhos? Vem comigo. E deu-me um vintém de cobre. Esse vintém foi o meu capital inicial. Levou-me para uma sala grande com janelas largas, sentou-me num banco alto e pediu-me que eu ficasse quietinha porque ia fazer o meu retrato.
Mas eu não tinha nascido para ficar quietinha. Para mim, era o Sr. José, mas nos desenhos que fazia ele acrescentava Malhoa. Foi a primeira pessoa que me tratou com humanidade. Um dia vimos um senhor a sorrir na nossa brincadeira. Foi a mim que ele fez sinal. Perguntou-me como me chamava. E quando ouvi Beatriz, explicou-me que no grego antigo Beatriz significava felicidade. Era Gago Coutinho. Contou-me que ele e o outro companheiro tinham atravessado o Atlântico num avião pequenino, com asas de pano. Comecei a ser castigada com serviços caseiros impróprios da minha idade. Lavar roupa no rio, carregar bilhas de água da fonte, esfregar o chão. Queria ser palhaço de circo. Como aquele tão engraçado que eu tinha visto na feira de Santiria, ser palhaço. Em parte, nunca andei muito longe disso. Beatriz Costa não tinha uma educação formal, não frequentou a escola. Portanto, ela aprendeu com a vida. Mais tarde foi bordadeira, portanto, mas tudo coisas particulares. Portanto, não era uma menina que tivesse tido uma educação de escola. Portanto, fez-se ela própria. O meu padrasto era militar e era um homem bom. A ele devo a minha entrada para o teatro. Conhecia a minha incapacidade para qualquer métier que não fosse o riso, pois desde sempre foi o meu primeiro admirador. Achava graça a tudo o que eu fazia e perdoava-me as garotices. A relação de Beatriz Costa com o pai e com o padrasto é uma relação muito próxima. O pai era o pai, portanto, era uma relação afetuosa, uma relação que ela manteve até a hora em que o pai morreu. E o padrasto era um homem que ela respeitou, um homem de quem aprendeu a gostar. E ambos foram realmente as pessoas que marcaram a sua vida. Desde cedo, Beatriz Costa apercebeu-se que os homens não eram o que pareciam e ela foi levada na sua pré-adolescência para servir de aperitivo a certos senhores que a acariciavam. Fernando Pereira, que ajudara a minha entrada para o teatro, foi o primeiro a tirar partido do favor que tinha feito. Fechou-me no camarim e é melhor não falar nisso. Comecei a perceber que o mundo é dos fortes, mesmo que o sexo seja o fraco. O Teatro Revista e, sobretudo, a partir de determinada altura, o Parque Mayer são verdadeiramente uma escola de atores. Comecei no teatro aos 13 anos, analfabeta, sem ninguém por mim. Foi-se embora, acabou-se. Se quiser voltar, que volte, nem já que o peça nada àquele maroto. Ninguém diz menos disso. É um cabeça de nabo. Mas o padrinho está cansado. O Chico se viesse é que salvava isto. Eu bem sei que o Senhor já não tem idade de fazer viagens, de andar lá por Lisboa à cata dele, mas... A escola eram os próprios teatros, eram os atores que vinham de trás. Depois havia também, mesmo aqueles que não aprendiam sequer, que tinham um talento natural, e o caso da Beatriz Costa é talvez o caso mais evidente. Aos 15 anos pisa o palco pela primeira vez, é engraçado, um ou dois anos depois vai em direção para o Brasil como corista e volta como primeira figura quase. Eu era uma simples corista, mas o Carlos Leal, que era um grande compère da época, um homem muito espirituoso também, muito bondoso, um homem que também foi muito meu amigo, disse-me, pôs o dedo e disse, foi uma espécie de Vasco da Gama, descobriu-me, disse assim, esta miúda é capaz de fazer a boneca e a Mademoiselle Garoto. Ficaram assim na dúvida, o pai Galhardo ficou na dúvida, disse, vamos lá. Então chamaram o Portela, só, ó Portela, vê lá essa miúda dá conta do recado. E aí é que entrou o Portela, com o seu coração. O que é que se exige? Exige uma espontaneidade, uma capacidade de voz, mas isso é um estilo da própria revista, de voz, de colocação de voz, uma graça natural, a capacidade também de ter uma relação com o público mais próxima daquela que no teatro mais sério não existe. O meu primeiro ídolo foi então Lina de Moel. Seduzia-me, elevava-me a vedeta. Eu imaginava-me sem esforço incumbida de desempenhar uma quantidade de papelinhos diversos. A rapariga sem iranambeira, o rapaz da ralé. Laura Costa, vedeta da companhia, deu-me os primeiros sapatos, que me aumentaram o gabarito para mais de 6 centímetros.
A minha primeira aparição em cena foi na revista Chá e Torradas. Logo no início da carreira, transforma uma revista que não tinha qualquer interesse e estava completamente falida de público, e a Beatriz Costa entra no Teatro de Variedades, entra e transforma a revista num sucesso de público. Eu, que sempre fui analfabeta em saudações de braços no ar, resolvi fazer um desses manguitos que encheu a sala de espanto. Chamei a atenção do público pelo espalhafato que fazia. Mais tarde tive conhecimento de que esta audácia me valeu a promoção. Embarcámos no Lutécia para o Rio de Janeiro na manhã de 2 de julho de 1924. Dentro de mim, no meio daquela infantilidade própria dos verdes anos e do meu temperamento, uma voz íntima e secreta segredava-me: tens juízo e serás feliz. Os paquetes eram uns grandes palcos sobre o oceano, porque a travessia era longa, era demorada, e muitas vezes os paquetes, não era só na travessia do Equador que se faziam aquelas mascaradas e palhaçadas, etc. Era também durante toda a viagem. E a Beatriz Costa, nessa viagem ao Brasil, despertou logo um enorme interesse nos restantes atores, nos empresários que iam, provavelmente nos passageiros. E então era a Mademoiselle Garoto, que era com lencinho ao pescoço, cabelinho cortado à garçon, e foi o grande êxito da revista quando estreei no Rio de Janeiro. Aliás, eu conto isso no meu primeiro livro, Nas Papas na Língua. Era a época da árvore das patacas. O cruzeiro valia 3 escudos. Mulher que fosse ao Brasil e voltasse a casa sem as clássicas bichas brilhantes era desclassificada na prova do tiro aos patos e considerada péssima atiradora. A revista tinha um público fiel e um público muito heterogéneo, embora a sua base, digamos, a sua maior percentagem fosse, de facto, um público muito popular, na generalidade de quem ia ao teatro da revista. O seu nome é manjerico, mas às vezes cheira a fava. E um dos grandes sucessos foi, sem dúvida, no número que ficou para a história, em que ela contracenava com um burro. O Arreburro fez 2 anos de cartaz entre Lisboa, Porto e Brasil. Foi com esta peça que consegui a grande popularidade que me valeu a cidadania carioca, com que o Brasil me honrou. Um dia o burro descuidou-se. Claro que foi um sucesso extraordinário, com o burro ali a fazer as necessidades no palco. As pessoas levantaram-se, bateram palmas, riram, etc. E ela aproveitou a situação, porque ela aproveitava as situações. E então fez-se muito zangada com o burro e diz: olha o que tu fizeste, seu porco, chama a sua mãe para vir cá. A sua mãe que venha cá, vamos fazer contas e você está despedido. Bem, diz ela que o burro emburrou, a expressão dela, o burro emburrou e nas próximas sessões nem olhava para ela. Mas a Beatriz Costa tem uma particularidade absolutamente excepcional, que é uma capacidade de relacionamento ou de exposição perante o outro, seja perante a câmara fotográfica, a câmara de filmar ou perante o espectador, que é de facto única. E sobretudo tem uma capacidade que eu diria quase camaleónica de assumir personalidades diferentes. Ora, vamos lá saber. Foi o velho que te disse para cá vir? Vem a Vera de serem. Para quê? Por amor de quê? Tu não enxergas? Eu não. É que aquilo vai-se tudo para o abaixo. Aquilo, se tu não vais, é como o sabão em água corrente. Derrete-se. O Chitas é um bêbado. As carroças vão e vêm vazias. A viúva Mailo Luís fazem pouco do velho. Não se paga a quem se deve. Até aos animais se corta a ração. Os animais não têm culpa. Coitadinhos. O macho branco, que é da nossa criação, anda com umas olheiras que até parece que tem um desgosto de família. O que é que queres que lhes faça? Que quer que lhe faças? Que vais para ali, para o que é teu? Olha, eu ainda outro dia disse ao tio Simão, enquanto tu não te puseres à frente das carroças, aquilo não anda.
tem paralelo com o Vasco Santana, com o António Silva, que no fundo é um trio de luxo, é um trio de ouro que depois também vão para o cinema trabalhar os três e de uma forma absolutamente extraordinária. Afasta o meu cuidado. Brejeira, não sejas trapulha. Oh, bela, vem fazer o amendoim. Paizinho, não lhe disse que esta do forró que não andava. Sou ontem à noite no Arraial, escusa de vir para cá com cantigas. Eu vim cá para pôr tudo em pratos limpos. Pois você toda a noite no bailarico não fez outra coisa senão derreter-se com o Palerma do Quincas. Mas não faz mal, eu vinguei-me. Praguei uma bofatada. Era o que você precisava que lhe fizesse assim, ouviu? Você... Uma bofatada, tu, a mim, malcriadona. Oh pai, venha cá ver isto! Se gritas pelo seu pai, eu parto tudo quando está nesta casa. Eu pego com a massa terra nascente. Experimenta. Estúpida! Força! Olha, no estado em que eu fiquei, isto é bonito. Idiota, seu Palermão! Barriga de bicho! Palerma, ela... Está tudo acabado, vá lá para A canção de Lisboa, por exemplo, há algumas cenas entre ela e o Vasco Santana só têm 2, 3 takes, não têm mais. E demonstra a capacidade que eles têm de improviso, a sincronia que havia entre os dois, que era absolutamente única. Que então graçolas à vizinha cantadeira, hein? E depois venha para cá dizer que eu sou a sua única paixão e que tenho o destino marcado desde a hora em que me viu. Oh, filha, não sejas severa. Traidor, mentiroso! Está convencido que é conquistador, não, Dom Guanda Moita? Se eu não te estou a dizer a verdade, me cortem a cabeça. Ai, que eu estou entalado. O meu pai é que tem razão quando diz que tu és um mentiroso, um caloteiro, um mandrião, Os dois, cabeça no ar. logo na estreia do espetáculo, logo no primeiro quadro, apropriavam-se imediatamente do texto e a partir daí criavam, improvisavam, metiam buchas e eram os dois nisso, eram absolutamente geniais e absolutamente únicos. Ofereciam-me um contrato vantajoso para que eu aceitasse o papel da protagonista de A Minha Noite de Núpcias, o terceiro fonofilme em português que se ia realizar nos estúdios de Joinville. Desde essa hora pesava sobre mim a obrigação de me sair bem. Não é impunemente que uma pessoa, de um momento para o outro, sem contar, se transforma numa vedeta de cinema. E é uma fotografia onde ela está ao lado da Marlene Dietrich, que na altura é a maior vedeta internacional sob todos os pontos de vista. Ela foi tirada em Joinville, numa altura em que a Beatriz Costa, ainda muito nova, mas está naquela ascensão meteórica e é convidada para ir fazer um filme, A Minha Noite de Núpcias, onde contracenava com Estevão Amarante, entre outros. Toda a fotografia é orientada pela Marlene Dietrich, com aquele rigor e com aquele espírito que ela tinha, não fosse alemã. Portanto, ela controla as luzes, a posição da câmara, etc. A Beatriz Costa, em meu entender, não está a olhar para a Marlene com um ar de admiração, mas está com um olhar de igual para igual. São as duas vedetas, portanto, não há ali nenhuma submissão, que era uma coisa também muito característica da Beatriz Costa. Paris. Paris dos sábados na Rue du Berry, em casa da Schiaparelli, com Greta Garbo, Dali Gala e tudo quanto o mundo tem tido de mais importante no mundo das artes. Sábados inesquecíveis, em que tive a honra de ser encostada à parede e apalpada por Picasso, que era habitué da casa. Escolhes o quadro que quiseres, passas lá a tarde comigo, quero ver os teus olhos mais perto de mim. Chamei-lhe bode, dei-lhe um safanão e perdi 20 milhões de dólares, que hoje me daria um jeito. A vedeta assume-se como tal, como uma figura que onde chega acaba por dominar e por ter um domínio sobre as pessoas, sobretudo uma atração sobre quem está com ela. Quando a Paramount me quis levar para a América, pagavam tudo durante um ano para que eu praticasse o inglês. Depois ofereciam-me um contrato de 5 anos. E eu recusei tudo, porque estava apaixonada. Paixão tão violenta que hoje não me consigo lembrar quem era o desinfeliz.
relação de Beatriz Costa com Schenker de Garcia começa em 36 com O Trevo de Quatro Folhas, um filme que não tem êxito. Em 1938, a Aldeia de Roupa Branca vai projetá-lo, sobretudo a ela, para o estrelato do povo português. E em 39, com a partida de ambos para o Brasil, portanto, vai prosseguir a carreira de ambos e Schenker de Garcia vai ser o homem responsável pelas companhias teatrais que Beatriz Costa vai apresentar no Brasil. Schenker foi um dos pilares que mantiveram um êxito que durou sem um fracasso. Foi o meu diretor de produção durante 5 anos e meio, que foi o tempo que durou a companhia Beatriz Costa no Brasil. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina e a dançar o solidó. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina e a dançar o solidó. Viver no falso ideal de uma quimera. Oh, rapariga, olha as calças do Vasco. Passar a vida a O tamanho de Beatriz Costa, toda a gente sabe que era cerca de 1,5 m, mas ela agigantava-se no palco, porque sempre que ela tinha uma rábula, ela interiorizava de tal maneira e com tanta graça que, digamos que crescia perante os nossos olhos de espectadores. A Beatriz Costa reúne uma coisa que, a meu ver, também é quase única no nosso teatro, que é juntar o popular, ou às vezes até o popularucho, o brejeiro, com a modernidade. A modernidade mais glamourosa, mais chique. E o exemplo da franja é, nessa altura, nós hoje não temos essa dimensão, mas é nessa altura, um corte de cabelo absolutamente revolucionário e muito moderno. Moderno sob todos os pontos de vista. Ela vai copiá-lo, não criou, da Louise Brooks, que era uma atriz americana. Nesta enorme carreira curta, mas que ela tem no Brasil, o Procópio Ferreira, que é a maior figura nessa altura do teatro brasileiro, provavelmente, convida para ficar no Brasil com um contrato, segundo consta, com condições únicas, mas que ela recusa. Não é dessa vez ainda que ela vai ficar no Brasil, volta a Portugal e depois só em 39 então vai e fica 10 anos. Beatriz Costa fica 10 anos no Brasil porque tem medo de regressar a Portugal porque os alemães atacavam os navios e, portanto, ela tinha muito medo de regressar. Depois de ter apresentado a sua companhia, fica praticamente sem trabalho. E é então que ela fala com a Carmen Miranda, que trabalhava no casino da Urca, e a Carmen diz: não te preocupes, Beatriz, vais para cá trabalhar, eu faço a segunda parte com temas brasileiros e tu fazes a primeira parte. Mas Beatriz Costa gostava de ser independente e de ter a sua própria companhia. O que não estava a ser fácil, não tinha acesso aos teatros, aos grandes teatros. Então teve uma ideia: se não me arranja um teatro, vou eu resolver o problema. E arranjou um teatro desmontável, foi até o Raul Soldado que me contou isto, que estive no Rio de Janeiro e andou em vários sítios, foi em São Paulo, etc. Normalmente até lhe arranjavam espaços pouco simpáticos. Contam-me até que num sítio era cheio de lama e ela montou lá o seu teatro, não tinha outro sítio, só que o espetáculo dela estava sempre esgotado e às vezes tinham teatros ao lado que estavam vazios.
Ali, de facto, ela atinge no Brasil uma popularidade absolutamente excepcional. E ela sentia-se bem, de facto, nesse ambiente e nesse meio. E era muito acarinhada no Brasil. E de tal forma que assim é que ela, no Brasil, é recebida por inúmeras personalidades. E depois, mais tarde, torna-se amiga e íntima do Jorge Amado e da Zélia Caetá, que é do Jorge Amado, e todo aquele núcleo de grandes artistas brasileiros que marcaram aquela época e com os quais a Beatriz Costa teve um relacionamento intenso e profundo. Ignorância, inconsciência, teimosia e ambição foram as minhas primeiras armas na vida. 3 delas já abandonadas há muito, mas há uma que se mantém até hoje. A teimosia. Como sou teimosa, Deus do céu! Não digo teimosia, mas Beatriz Costa era uma mulher persistente, uma mulher que toda a sua vida revelou a vontade de aprender e aprendeu desde sempre e até morrer. A alfabetização de Beatriz Costa começa sobretudo na Brasileira, no dia em que Almada Negreiros lhe diz que Beatriz não se escreve com S, não é? E ela, na Brasileira, conviveu com pessoas muito importantes, não só com o Almada Negreiros, mas com o Jorge Barradas, com o Golding Gomes, quer dizer, com toda aquela série de gente que lá estava e que enchia as mesas da Brasileira. 14 anos de idade. Entrei na Brasileira de cabeça levantada. Eu ia lá, mas não queria homem. Eu queria era saber o que eles sabiam. Ainda lá ia ao Fernando Pessoa, com a pastinha debaixo do braço. Foi lá que encontrei o melhor da raça humana. Comecei por ser ajudada pelos homens mais ilustres deste país, que eram os frequentadores da casa nos anos 30. Tornei-me numa espécie de mascote da casa. Fui ajudada com ternura e com respeito. Terá sido aí que o Mário Eloy, quando a viu a primeira vez que estava na Brasileira e que fica marcado para sempre, e depois há aquele amor difícil e complicado que o Mário Eloy vai ter por ela, aquela paixão. Amei o Mário ao meu jeito. Ele sabia os fracos e os fortes da minha vida. Aceitou-me como se eu fosse a mais virtuosa das mulheres. Que não era. Nunca contei os namorados da minha tia, nem nunca ela falou muito nisso, mas fez a sua vida e assim como era nesse aspecto também era nos outros, ela não tinha ninguém que mandasse em qualquer coisa, qualquer aspecto da vida dela. Só sei amar em português. Infelizmente, os nossos homens ainda não saíram do quem manda sou eu. Mas ela sempre foi uma mulher muito livre e sempre fez realmente o que ela quis. Eu tenho passado pelo amor como o salmão passa pelo rio, sempre contra a corrente. Poucas mulheres terão errado tanto como eu, mas são erros que me agradaram. Casou, mandou, quando estava no Brasil, mandou dizer à mãe que vinha para Portugal e que queria apresentar o marido. Mas olha, eu quero que tu me faças um almoço especial que eu há muito tempo que não como e que tenho muitas saudades. Olha, arranjas-me cachus fritos e arroz de grelos. O quê? Estás doida? Arroz de grelos e cachus fritos. Então vou conhecer o meu genro e vou dar agora cachus frito. O marido de Beatriz Costa, Edmundo Gregorian, é um mistério. Era um homem que era escritor, que era poeta, que era pintor, mas é um homem que não se lhe conhece muito mais do que isso. Sabe-se que era um homem de um meio social de São Paulo, era um homem com boas relações a nível mundial e a prova disso é que durante a viagem de núpcias, portanto, foram recebidos em vários meios, sempre enfim, na elite da sociedade. Mas é um homem
que não se lhe conhece mais do que isso. Sabe-se que já tinha sido casado anteriormente e depois o casamento só durou o tempo que durou a lua de mel, ou seja, aqueles 2 anos em que andaram a viajar pelo mundo. Quando ela se casou, fez uma viagem muito grande e foi aos sítios exatamente onde ela sabia que podia aprender alguma coisa. Durante esse tempo ele vai escrever uma série de artigos para a revista Eva, uns artigos que eram partilhados, enfim, a autoria era partilhada, mas presumo que terá sido ele que os escreveu. Em 1949, com o termo da lua de mel, Beatriz Costa regressa a Lisboa para protagonizar uma revista, o Ela Aí Está. E a partir de então, o casamento de ambos entra numa fase de declínio. As coisas não foi muito bom, porque ele não tinha com que se entreter aqui. Ia muito para o Estoril jogar. A minha tia não gostava muito disso. O casamento foi anulado. Mas ficaram sempre bons amigos. Gregório, tu que me amaste durante alguns anos, foste o homem da minha vida. Podes não ter sido o mais forte e o mais hábil durante a noite, mas foste o mais importante durante o dia. E os da noite já foram esquecidos e tu permaneces. Porque foste tu quem me ensinou o valor do belo, foste tu quem me ensinou tolerância, indulgência. Contigo aprendi a perdoar. Volta aos palcos, volta com enorme sucesso, embora já o sucesso aqui é mais a curiosidade de voltar a rever a Beatriz Costa, já sem a franja, ela aqui já não tem a franja, portanto já perde alguma coisa que tinha marcado, mantém algumas dos tiques habituais que ela utilizava e dos truques que ela utilizava em palco, isso mantém, e o sucesso é grande. Mas depois esse sucesso começa-se a desvanecer e começa o público já não há a novidade que era e que foi durante muito tempo antes dela ir para o Brasil. As coisas também tinham mudado bastante. Ela própria mudou em muita coisa. Trabalhou com João Vilaré naquilo que foi a sua última revista, o Champanhe de Saloio. Durante esse trabalho desenvolveu uma enorme ternura e uma enorme admiração por aquele ator, aquele extraordinário ator daquela geração. E, portanto, a relação durou até ao extremo da doença de João Vilaré, quando ele morreu, onde Beatriz Costa ia visitá-lo todos os dias e sonhavam que voltariam a viajar, que voltariam a ir à África a fazer coisas, e ele mesmo dizia-lhe: tu, com a tua alegria, eu com os meus poemas, conquistaremos o mundo. Assim não foi. João Vilaré, quando morreste nos meus braços e a tua cabeça tombou, eu percebi que acabava ali um dos grandes artistas que ninguém iria conseguir substituir, porque tu não eras só um enorme artista. Tu eras um ser humano excepcional. Um dos homens mais valentes que beijou o meu rosto sem malícia. Esta coisa dos chapéus dá
Em 1960 termina a carreira com o Está Bonita a Brincadeira, uma revista que já tem muito pouco sucesso, em que já não há da parte do público tanta vontade de ir ver no palco, e acaba aí. Mas, portanto, termina a carreira de uma forma até um pouco penosa, diria eu, um bocadinho mais decadente, e ela provavelmente tem consciência disso, abandona os palcos, mantém depois um relacionamento com muita gente ligada às artes, às letras, não só em Portugal, mas fora de Portugal. Há muitos anos que recebemos um espólio onde vinha uma parte da biblioteca da Beatriz Costa. E quando comecei a abrir os livros, a desfolhar os livros de autores como Jorge Amado, Eurico Veríssimo, José Cardoso Pires, o Freire de Castro, praticamente todos os nossos grandes escritores, ou língua portuguesa, brasileiros e portugueses, todos eles com dedicatórias absolutamente extraordinárias, algumas que são mais do que dedicatórias, são mesmo quase pequenos prefácios ou pequenas introduções com 2 páginas escritas. Estou-me a lembrar do Jorge Amado, por exemplo. E ela é com esse núcleo, com essas pessoas que ela se vai relacionar depois de fechar a carreira definitivamente. E depois, como eu disse, vai se dedicar também ela própria à escrita, e bem, acho eu, e que documenta de uma forma não só a sua vida, que tem aspectos absolutamente extraordinários, mas também a vida do seu tempo. E eu acho que as crónicas, as autobiografias são muito importantes para a compreensão da história, e ela deu uma grande chega para nós compreendermos o nosso Portugal mais recente. Ela foi sobretudo uma enorme leitora. Ela gostava de ler, ela comprava livros, ela oferecia livros, e foi através desses livros que ela aprendeu aquilo que a vida fez dela. E foi através desses livros que ela se fez escritora. E foi através desses livros que ela, enfim, passou para os sucessos das publicações da Europa América e que deixou aquelas memórias que deixou. Portanto, Beatriz Costa era uma mulher que aprendeu porque leu. O professor Nemésio deu-me aulas particulares. Um dia tentei que o mestre me aceitasse como qualquer aluna, com os devidos encargos. Respondeu-me a sorrir. Minha filha, de si não aceito nada. Eu gosto de ensinar quem quer aprender. Você é das mais dignas da minha ajuda. Esteve também a viver pelo menos 1 ano ou 2, não sei bem, talvez 1 ano ou 2, em Paris, onde ela esteve na Sorbonne e aprendeu o que ela quis. Não perdi tempo com banalidades. Estudei. Dormi mal durante muitos anos. Não fiz amor muitas vezes que me apetecia para estudar as lições que os professores me mandavam. Fiz cursos que hoje me são muito úteis. Convivi respeitosamente com os homens mais cultos e inteligentes do meu país. Fiz muitas asneiras. Porque sou humana e tenho órgãos saudáveis, pela graça de Deus. Mas também fiz muita coisa certa. Ela faz apreciações, por exemplo, quando vai à Itália, a primeira vez que vai à Itália, faz apreciações em relação ao que vai vendo, absolutamente extraordinárias, de uma pessoa que parece ter uma cultura e uma formação em História da Arte que ela, de facto, não tinha, efetivamente não tinha. Deu sempre a mim e aos meus primos, para a nossa instrução, os melhores colégios, o melhor que podia haver. Foi sempre ela que pagou tudo. Tudo. Nos anos 50, Beatriz Costa já tinha sucesso no Brasil, já tinha amealhado algum dinheiro e, numa vinda a Portugal, tentou que na Charneca fosse construída uma escola. E a escola foi feita. Mas Beatriz Costa era tão modesta que pode dizer que praticamente a população da Charneca que teve instrução naquela escola nem sabe que foi ela que a pagou. Mesmo não sendo familiares, ela era uma pessoa generosa. Não podia saber de alguém que tivesse grandes necessidades, ajudava muito e muita gente ela ajudava. Em 27 de outubro de 1937, durante o almoço, chegou um telegrama de minha irmã.
nasceu um menino. Foi aquele belo e querido rapaz que no dia 21 de agosto de 1967 morreu na Guiné com 29 anos de idade. Morreu a peito descoberto. Para quê? Do meu sangue resta-me a minha sobrinha e afilhada Beatriz Dantas. Adoro-a. Isto até dá gosto de ver. Tudo limpo, tudo na ordem. Assim, sim. Não é como lá em casa o padrinho, coitado. Vossa Senhora é uma grande mulher. Não sabes dar o valor, cachopo? Beatriz Costa dava aos seus amigos a chamada pedra da sorte. Procurava pedras que tivessem semelhança com o seu rosto, redondo, como ela dizia. E depois fazia realmente, digamos, a sua franja e com 3 ou 4 traços criava a sua imagem. Uma imagem moderna, como se vê hoje, são os especialistas de marketing que fazem isto. É algo que nós guardamos quase como um amuleto. Não sei se me dá sorte, se não dá, mas pelo menos eu não a trocava por coisa nenhuma, porque sinto a presença da Beatriz Costa aqui, quando ela oferecia esta pedra, algo que ela fazia com amor, assim como ela no teatro, era algo que ela fazia, que ela pretendia dar sempre aos outros. Beatriz Costa tinha um jeito especial para cantar marchas populares. Adorava, até porque as marchas tinham começado no Parque Mayer. Fui comprar um manjerico. Volto aqui para o bailarico. E tenho um gaiato aqui de pendurado, que é mesmo o retrato do meu E tornou-se madrinha, quase madrinha efetiva, foi durante vários anos, da Marcha de Benfica. Então desfilava na avenida montada num burro. Era já uma imagem de marca da Marcha de Benfica. E ao mesmo tempo era uma grande devota de Santo António, mas também era brejeira. E portanto nas quadras de Santo António, naquelas quadras populares que se põem nos cravinhos, ela fez lá uma quadra, ou ela arranjou uma quadra de que gostava muito e que dizia simplesmente isto: ó meu rico Santo António, casai-me que bem podeis, que eu já tenho teias de aranha no sítio que vós sabeis. Toma lá, taca, quem não tem, não tem, está da cá. Quem já deu, não dá, quem não deu, dará. Um dia de boa disposição dela era ótimo, porque ela tinha logo a resposta pronta, na ponta da língua. A fase da televisão é quando ela participa como elemento de um júri num concurso de talento. Voltou a ter um pico tão grande, que toda a gente a queria entrevistar. E aí aparece uma novidade. É que Beatriz Costa não aceitava ser entrevistada gratuitamente. Ou seja, tinham que combinar um preço para o pagamento da entrevista. Inédito em Portugal, ainda nos nossos dias. Mas o dinheiro era para ela? Não. Ela exigia que esse dinheiro fosse entregue aos bombeiros voluntários de Mafra. Ela era uma pessoa muito inteligente, muito inteligente. Ninguém a enganava assim com facilidade. Não era mulher de se deixar enganar facilmente, não era, não. Eu acho que os jovens são maravilhosos. Há uma grande incompreensão. Eles são necessitados de amor, de ternura, de carinho. O que falta a esta gente jovem é amor, é compreensão. No dia em que lhes derem amor e compreensão, isto tudo entra nos eixos. Eu posso ser uma pessoa, posso ter idade, mas nunca serei uma mulher velha, se Deus quiser. Conheço alguma coisa do mundo. A fórmula é simples: ser sensível ao bem que me façam e indiferente ao mal que me queiram. O que sou, a mim o devo, e é esse o meu maior título de glória, o único que exibo.
A Beatriz Costa era uma mulher de uma inteligência e de uma perspicácia, de facto, absolutamente acima da média. Ela é, de facto, personifica, com muito pouca gente, é vedeta. É uma vedeta. É a vedeta. É isto que em meu entender, é a Beatriz Costa. Beatriz Costa era uma força da natureza, era uma mulher que nasceu para ser livre, uma mulher que nasceu para ser culta, que nasceu para conquistar o mundo. E foi isso que ela fez. Uma mulher que veio do nada, que veio lá do milharado, que poderia ter acabado agarrada a uma enxada, quer dizer, morreu no Hotel Tivoli, talvez naquilo que ele considerava o melhor hotel de Portugal. No Hotel Tivoli, encontrei um calor humano que até hoje me aquece e dá alegria.